Que o Senhor seja o seu farol também, iluminando qualquer e todo lugar que você pisar. Amém? Eu queria agora convidar a Ju para, nesse momento, fazer oração pelo nosso culto. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom, vamos lá, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia, pela noite que tivemos, pela tua proteção, pela tua providência em nossa vida, Senhor. Queremos te pedir que nos guie, que nos ilumine, que esteja ao nosso lado. Derrame o teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, sobre todas as pessoas que estão sendo contempladas, que estão recebendo a tua palavra, que estão recebendo o nosso melhor. Senhor Deus, estamos debaixo dessa missão. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso comandante, e sabemos que o Senhor tem nos honrado, tem nos ajudado a completar a missão que o Senhor nos deu. Por isso pedimos, ó Deus, que permaneça conosco. Pedimos que o Senhor abençoe as decisões que estão sendo tomadas e que também regue, Senhor, as sementes que estão sendo plantadas nos corações. Continue nos usando, Senhor, para a tua obra, para o avanço do Evangelho em todo o mundo. E que esteja conosco agora, neste momento, ouvindo a tua palavra, compartilhando a tua palavra. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e nos dê a honra da tua presença em nossa vida todos os dias. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Ju. Muito obrigado pela participação. Agora tinha abrido há pouco tempo o WhatsApp, aí o pastor botou assim, né, para mim agora, manda o link. Aí só reforçando, né, que o nosso link a gente estava fazendo o link padrão desde terça-feira, se não me engano. Eu acho que foi isso. Então, a gente diminuiu essa questão de ficar fazendo um link novo todos os dias. Então, agora a gente tem um link fixo, tá? Então, deu 6 horas, 10 para as 6. É só clicar naquele link que já está no grupo todos os dias para entrar na sala. Hoje eu entrei, era 10 para as 6. O Davi já estava aqui desde as 5:30 da manhã. Davi estava firme aqui já aguardando o pessoal entrar na sala. Ele fez o papel do diácono, ele abriu a igreja virtual. Gostei bastante, Davi. Nesse momento eu queria convidar também agora o Matheus, que ficou responsável por hoje fazer a recapitulação da lição, né? E que o Senhor te abençoe, Matheus. Só tirar o mudo aí do microfone e, e falar pra gente que você entendeu essa lição de hoje. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir, gente? Sim. Graças a Deus. Enfim, vou falar sobre o resumo dessa lição dessa semana. Então, a lição que eu vou falar é dos jovens, né? Tá falando sobre a liberdade, envolvendo com a questão da política com a religião, né? Sendo uma ameaça, e a gente vai relatar também sobre a liberdade religiosa. A lição dessa semana vai falar sobre a verdadeira liberdade, né? A qual Jesus prometeu a nós, né? Mas leva essa pergunta, mas a gente está liberto? O que leva a essa liberdade, a verdadeira liberdade? A lição de quinta-feira é bem claro falando, né? Como Jesus enxergava essa verdadeira liberdade diferente que os judeus estavam levando, né? Isso está sendo contextualizado lá em João capítulo 8, versículo de 31 até 47. Então, o porquê o povo judeu estava levando a crer, né, que estavam libertos, porque eles falavam, né, que somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres, né? Jesus estava falando que eles seriam libertos. Só que essa questão está levando a levar, né, como o pai da mentira, o diabo, né? Ele é especialista em enganar as pessoas e estava levando o povo judeu a achar que não estava liberto, né? Ele não era escravo de ninguém.
fazendo acreditar, encontrar essa liberdade, sendo que na verdade estava em completa escravidão, como é próprio, claro, na Bíblia, dizendo que a gente é escravo do pecado, né? Então ele iniciou essa obra, o inimigo, né? Prometendo uma liberdade que afirmava ser superior àquela que Deus já havia concedido. Como a gente pode ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, né? Como a serpente ela enganou a Eva, a levando a pensar que Deus estava de alguma forma impedindo a descobrir de algo melhor, sendo que a Eva se equivocou, né? Ao que Deus estava falando, algo que seria para ela evitar, né, de comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo que seria algo para evitar do que iria acontecer, né? Que ela, como Deus foi bem claro na sua ordem, né? Dizendo para não comer, para comer não essa árvore específica, né? E levando ela a achar que Deus estava retendo as coisas boas dela. E a mesma mentira também que o filho pródigo estava desconfiando do pai, né? Lá em Lucas capítulo 15. Ele saiu de casa achando que estava levando uma vida nova, sem regras, sem limites que o pai estava opondo a ele, mas ele acabou levando uma vida de escravo, pobre e faminto e cuidando de porcos. Então, o que leva ao nosso mundo atual, né, é a levar essas promessas, essa brilhante ideia de liberdade, né, achando que você será feliz fazendo o que quiser, né, sem regras, sem limite. E o que nos leva hoje, né, a achar que Deus está impedindo de a gente ser feliz, mas sendo que Ele está dando orientações, restrições para que a gente não vive infeliz, né? E é essa liberdade que Jesus concedeu a nós, né? É uma liberdade espiritual, né? Porque essa liberdade espiritual vai conceder as outras liberdades, né? Tanto física, emocional. E as pessoas acham que essas promessas que o mundo concede a nós, né, a gente vai ser feliz, né, fazendo o que quiser, né. Por isso que me levou até uma frase, né, que eu refleti muito, que estava no início lá do início da lição, falando, né, que é ser livre é para ser feliz ou somos felizes para para ser livres, né. Isso me fez uma reflexão, né, porque quando a gente está em pecado, a gente não está livre, a gente está em escravidão praticamente. E continuando, então, mas não deixa esses conceitos tirarem esse conceito de liberdade que Jesus está opondo a nós. Mas ele prometeu-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos de corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro capítulo 8, 2, versículo 19. Então Jesus está prometendo uma liberdade diferente do que a gente pensa, achar que a gente é feliz para fazer o que quiser, né? É aquela que amamos a Deus acima de todas as coisas e colocamos outros antes de nós mesmos. Então que a questão é a batalha contra nós mesmos, né? Porque é todo dia lutando contra os nossos desejos, nossas convicções, mas a gente tem que, como Jesus falou, toma sua cruz e nega a si mesmo. Essa é a única liberdade que nos traz uma vida cheia de paz, alegria e significado. Então, eu queria botar uma reflexão a nós, final. O que está impedindo de você rejeitar as mentiras e abraçar a liberdade que Jesus oferece? Que vocês reflitam nessa lição de hoje. Amém, Mateus. Muito obrigado. Foi completa aí, né? A liberdade que só Jesus pode oferecer, a liberdade espiritual. Romper as cadeias do pecado e trazer a liberdade espiritual para cada um de nós. Muito obrigado. E só um comentário, tudo culpa de Eva. Pastor, é com o senhor, estou mutando o microfone. Bom dia, João. Bom dia, Mateus. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Penúltimo dia aqui, hein? Puxa vida. Penúltimo dia. E o que é que você quer? O que é que você precisa? A gente gostaria de ter muitas coisas, né?
Às vezes o nosso critério para escolha é o que a gente quer. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o que a gente precisa, né? Querer é o que nos satisfaz, talvez em aspectos parciais. Mas ter o que a gente precisa é o que nos satisfaz, em todos os aspectos. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Josué, capítulo 1. Vou ler do verso 1 ao 9. Tome tua Bíblia. Tome a palavra de Deus. E estou agora, né, em continuidade ao devocional aí que o Mateus, a reflexão que o Mateus nos trouxe. Continue atento. A Bíblia diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, chegou a hora, filho. Chegou a hora do cumprimento da promessa, chegou o momento. Eu quero te chamar a atenção, sabe? Porque nós cremos que chegou a hora, a gente cantou, não é? Aí durante um ano todo, ainda cantamos que chegou a hora. E eu gostaria de te chamar a atenção, sabe? Para alguns elementos aqui dessa narrativa que é fantástica, porque é um Deus que se propõe a argumentar para animar. Animar para entregar. Ânimo era o que Josué, de fato, precisava. Ele precisava de ânimo, porque olha o contexto todo. Moisés tinha morrido, então o primeiro ponto que eu quero apontar para você para dizer que, às vezes, nós precisamos também, né? Porque imagina, o líder tinha morrido, e agora o que vai ser? E o Caleb está acabando, e agora o que vai ser? Ei! Nós precisamos tirar os olhos, sabe, da crise. O líder morreu, o projeto acabou, fulano desistiu, Beltrano, né, caiu. Ei, tira os olhos da crise, tire os olhos do problema. Porque Deus está no controle, cara. Então, assim, ó, Moisés está morto, então a crise se instala. Um homem de Deus morreu. O que nós vamos fazer? Desespero. Quem que vai liderar? Quem que vai falar? Ei, Moisés está morto, é uma crise. Está no verso 1 e 2. Então, é impossível não considerar a ação de Deus aqui, o porquê da ação de Deus, e por que entender que eles precisavam que Deus agisse, ou pelo menos precisavam que Deus falasse e abrisse os olhos deles para lembrá-los que
Ah, Moisés morreu, mas Deus está no controle. Ei, filho, Josué, o líder morreu, mas eu estou aqui. Vocês não entraram em Canaã, mas chegou a hora, eu estou aqui. Moisés está morto, mas Deus não saiu do trono. Um líder caiu, mas Deus continua no trono. Um líder desistiu, mas Deus continua no trono. Um projeto terminou, mas Deus continua no trono. Ninguém aceitou, mas Deus continua no trono. Ei, eu quero te lembrar que você precisa saber todo o tempo que Deus não cai do trono dele. Moisés está morto, mas tem um negócio, tem uma obra para terminar, tem uma missão para terminar. Deus está no trono e ele prometeu a conquista. Moisés está morto, mas o Jordão precisa ser cruzado e a terra conquistada. Deus está conosco. Nós precisamos manter nossa visão além da crise, além do problema, além daquilo que, de fato, tenta minar o que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, caminhar em direção a Canaã e vamos ter muitos problemas, vamos ter muita crise, vai ter muita discussão ainda na igreja, vai ter ainda muita insatisfação, vai ter ainda muita queda, a igreja vai ser sacudida, a igreja pereira vai ter muita dificuldade, mas Deus está no trono. É crise, mas tem Cristo. Segundo, o que mais a gente precisa? Então, é manter visão, preciso manter a visão e saber que Deus está no controle? Sim. Verso 1 e 2 ainda, ó, eu preciso sair do deserto e encarar o desafio. O deserto não é o nosso paradeiro. Esse planeta infectado, não é nosso paradeiro. E tem um Jordão que precisa ser atravessado. Tem cidades fortificadas que precisam ser conquistadas. Eu preciso agir porque o tempo chegou. O tempo é agora. Eu preciso entender que o meu lugar não é parado, o meu lugar é em movimento. Em Niterói, essa juventude, essa liderança, ei, você é uma igreja viva em movimento. Você precisa saber que o seu lugar não é parado, seu lugar é em movimento. Tem conquistas ainda. É disso que nós precisamos. Nós não podemos parar. Nós precisamos andar, se mover, continuar. O deserto não é nosso lugar. Esse planeta infectado precisa ser deixado para trás. É óbvio, nós vamos voltar para cá. Mas depois de 1 milênio e uma purificação inteira para acabar com o mal. Nós vamos estar em marcha, né, geográfica. Nós vamos sair daqui, céu, voltar, então vamos estar em movimento. E nós precisamos, tem desafios ainda a percorrer. Terceiro, precisamos saber que a vitória vem de Deus. Mas nós é que precisamos atravessar o Jordão. Entre a promessa e a terra prometida, tem o Jordão. A vitória é de Deus, mas da nossa parte tem uma palavrinha aí, sabe? Esforça-te. Ei, esforça-te. Dispõe-te. Dispõe-te. Trabalhar e orar. Fé e ação. Amor e atitude. Você percebe, né? Quantos binômios, né? Eu e você precisamos cruzar o Jordão. Tem um objetivo lá. Não é só colocar os olhos além do Jordão. Não é só mirar e projetar, e programar, e planejar como que você vai cruzar o Jordão.
Então, se eu e você precisamos saber que Deus não está no controle, se eu e você precisamos nos programar para cruzar o Jordão, porque o nosso lugar não é deserto, eu e você precisamos continuar movimento. Continuar movimento. E para continuar movimento, tem hora que vai precisar se esforçar. Tem hora que o inimigo vai querer te parar. Tem hora que você vai planejar, entende que tem que estar em movimento, entende que o seu lugar não é aqui. Mas aí vai precisar de um pouquinho de sacrifício, vai precisar de um pouquinho de força, vai precisar de um pouquinho, sabe, de insistência. Dispõe-te, vai. Quarto, precisamos discernir que a visão de Deus não é a nossa visão. Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer e onde ir. Mas essa visão não era dele, a visão era de Deus. Mas ele recebeu, então. Ele aceitou, então. Ele admitiu, então, uma visão de Deus. Qual é o grande propósito de Deus para a tua vida? Qual é a visão de Deus para a tua vida? Quantos estudos bíblicos você entende que Deus deseja que você dê? Quanto, não é? Você precisa pactuar com Deus? Que percentual? Que você tem uma visão, mas qual que é a visão de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Ei! Você ainda não destacou alguém para ser, você ainda na tua unidade de ação lá, vou ampliar aqui um pouquinho, né? Na tua unidade de ação. Qual é a vontade de Deus para você na tua unidade de ação? Você tem uma dupla missionária lá? Você se comprometeu com alguém lá na tua unidade de ação para orar por ela e falar assim, pode contar comigo. Nós somos uma unidade, uma pequena igreja aqui. Nós temos um professor que é o nosso pastor. Mas assim, nós temos que cuidar um do outro aqui. A visão de Deus é que a gente pastoreia um ao outro. Tendo o pastoreio do professor, tem o pastoreio do ancião, tem o pastoreio do pastor. Mas aqui eu quero imitar é o pastoreio do Senhor. E no pastoreio do Senhor, ninguém é deixado para trás. Ninguém fica sozinho. No pastoreio do Senhor tem uma dupla missionária. O Senhor enviou 2 em 2. Então, se Deus destacou alguém para que eu cuide, então eu vou orar por você, eu quero você como minha dupla missionária, minha companhia de ação, aquele que comigo vai ver, vai vencer, não vai desistir, nós vamos junto até Canaã. Você tem uma dupla missionária na igreja? Eu cresci nessa igreja. Essa igreja não tem outro jeito de trabalhar. O único jeito que essa igreja viu para trabalhar é do jeito que Deus deu para trabalhar. Essa igreja, querido, não trabalha do jeito que ela quer. Ela trabalha do jeito que Deus quer. E do jeito que Deus quer, no plano de Deus, tem um negocinho chamado dupla missionária. Não gosto desses negócios que a igreja faz. Não, gosto de trabalhar sozinho. Ei, cuidado. A gente não precisa muito da nossa visão. A gente precisa mais da visão de Deus. A gente precisa menos da nossa vontade. A gente precisa mais da vontade de Deus. Quinto, e quase o último. O que mais eu preciso? Eu preciso viver com o peito cheio de ânimo e coragem. Verso 6, 7 e 9. Deus parou aqui para encher Josué do que ele precisava. O que ele precisava? Ânimo e coragem. Deus é contra o desânimo, irmãos. O desânimo impede de cruzar o Jordão. O desânimo impede de cumprir a missão. O ânimo precisa ser cultivado no meu e no seu coração. E o que Deus, então, aqui lembra Josué para lhe produzir ânimo? Primeiro, a promessa de Deus. Eu prometi. Então, a promessa de Deus traz ânimo. No verso 7, ei, se você fizer a minha vontade, você terá ânimo. Fazer a vontade de Deus produz ânimo.
Consciência da presença de Deus gera ânimo. E você tem certeza que Deus está com você, então tem coisa que pode te dar mais ânimo. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus está comigo quando eu vim aqui para Niterói, sabe? Eu não tenho dúvida. Então, por isso você vai me ver animado, você sempre vai me ver animado, sabe? Eu não tenho dúvida. Querido, eu tenho consciência de eu estou onde que Deus quer que eu esteja. Então, viver a vontade de Deus não pode ter outra coisa que me anime mais. Ah, mas você não queria, eu não quero nem saber. Eu quero agora, querido. É do que eu preciso. Porque do que eu quero, eu já quebrei a cara muitas vezes com o que eu quero. Agora o que eu preciso é vontade de Deus. E se Deus está onde eu estou, Ele prometeu a planta, onde pisar a planta do meu pé, ninguém vai me resistir. Você tem consciência da presença de Deus na tua vida? Você tem agido para que você tenha a consciência clara de que nada se interpõe entre você e Deus? Na tua vida não tem nem alguma coisinha assim, não, esse negócio aqui, puxa vida, se eu fosse, se isso tivesse menos disso na minha vida, eu seria mais cristão. Ei, na tua vida tem uma coisinha que está te impedindo de ser mais cristão? Papai do céu está do teu lado, mas tem alguma coisinha que está te impedindo de estar no colo dele. Deus está comigo, está do meu lado. Mas deixa eu te perguntar, tem alguma coisinha te impedindo a estar sendo carregado nos braços de Cristo, nos braços de Deus? É que estamos andando junto, mas ele lá e eu cá, assim, né? Eu estou até olhando para ele, eu até vou na igreja, dizimo e assim, participei da última ceia, mas tem uma coisinha ainda que ainda não me permitiu pular no pescoço de Cristo e falar, Senhor, eu tenho consciência de que a tua presença é o teu abraço, o teu conforto. Ei, Senhor, não me larga, porque eu estou nos teus braços, e estar nos teus braços é melhor que andar no teu lado. Eu fui animado muito tempo em andar ao lado de Cristo. E você conhece a esperança? Não tem nada errado quando alguém fala e usa, tá tudo certo. Nós precisamos andar ao lado de Jesus, mas, irmão, eu quero te desafiar. O que a gente precisa é se lançar nos braços dele e falar assim, Senhor, e eu sei que em alguns momentos, quando alguém declara, as frases é para dizer a mesma coisa. Mas eu só estou fazendo separação é porque você entenda. Você quer ter ânimo? Então se lança nos braços de Cristo. Você não precisa nem andar, você vai ser recarregado por Ele. Que ânimo maior. É óbvio, Deus falou, João, eu estou contigo. Mas Deus queria que Josué entendesse, hein? Eu vou te carregar, irmão. Último ponto. Mas para você não perder o fio da meada, né? O pastor hoje exagerou nos pontos, né? O pastor exagerou nos pontos. Então, só para você não perder o fio da meada. Ei, nós precisamos colocar os nossos olhos adiante de nós, sabe? Tira os olhos da crise. Você precisa sair do deserto. Eu e você precisamos cruzar o Jordão. Planeje, calcule. Mas você vai precisar se esforçar. Precisamos discernir que a visão de Deus é melhor que a nossa visão. Precisamos encharcar, sabe, o nosso peito, nossa vida de ânimo. E se para isso é preciso, né, fazer separação entre uma experiência normal e uma experiência radical, então eu vou me lançar nos braços dele, porque para inundar o coração. E último,
precisamos conduzir a nossa vida segundo a palavra de Deus. Verso 7, verso 8. Para cruzar o Jordão, é preciso não só coragem, é preciso também santidade. Eita! Para cruzar o Jordão, não é só preciso coragem, é preciso santidade. Verso 8. Medita na palavra dia e noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fala da palavra sem cessar. E qual vai ser o resultado? Ei, qual vai ser o resultado? O resultado é sucesso, meu irmão. O resultado é sucesso, o resultado é conquista. O resultado, querido, é descanso, é bonança, é alegria, é prazer, é deleite, é gozo, porque conquistamos Canaã. Porque não foi só com coragem, foi pela palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, buscando não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu fui tentado, sabe, a dar uma voltinha ali pela esquerda. Não. Pela esquerda, Deus me livre. Não é aqui agora, eu acho que eu vou pender para a direita. Não é que direita. Eu vou focar naquilo que é a minha missão. Ei! O estilo de vida do cristão, o padrão de vida do cristão é a Bíblia. E na Bíblia tem uma lei. Ontem eu conversei com um jovem, sabe? Conversei com um jovem e ele estava assim meio bambo com relação ao sábado. Eu falei, você pode ter dúvida de que você quiser, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, assim, ó, se tem uma coisa na Bíblia que corta a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é o sábado. Agora eu vou falar uma coisa para você. Esse povo por aí que está falando, mandamento é uma... Nós queremos na graça, e o mandamento é uma des. Quem vive sob o mandamento vive numa des. Você já completou, porque se não é, nós vivemos pela graça, viver pelos mandamentos ou com os mandamentos é uma des. Então, eu falei, cara, olha só, deixa eu ampliar a tua visão, filho, que você está vendo só um lado da moeda. E deixa eu te dizer, tem dois lados, a moeda tem dois lados, sabe? A perspectiva não é única, então você está enxergando uma perspectiva. Então, deixa eu te falar. Não tem graça, não tem perdão, sabe? Não tem misericórdia sem justiça. Sem penalidade. Se a graça fosse tão barata assim, para que Cristo morreu? Cristo morreu para quê? Me fala. Se é só perdão. Ei, Cristo morreu, irmão, porque tinha uma lei que exigia a morte de um inocente para que eu pudesse ser livre. Então, se a lei não valesse nada, para que Cristo morreu, rapaz? Olha a importância que Deus dá para a lei. Então, leu, você olha, Cristo morreu por causa de uma lei, irmão. Uma lei que diz assim, ó, todo aquele que peca tem que morrer. Mas para mim não morrer, o inocente teve que morrer. Então, o nome disso é lei, o nome disso é um padrão que Deus estabeleceu. Pecou, morre. Roubou, é preso. Mentiu, injustiça, cadeia. Adulterou, problema. Ei, deixa eu te falar, você está olhando, né, com uma visão um pouco curta. Então, a Bíblia é para ampliar minha visão, é para clarear minha visão, filho. Então, deixa eu te falar uma coisa. A lei de Deus santa, justa e boa. Não há liberdade sem lei. E quem pensa diferente disso, puxa a vida. Ei, você entende essa manhã que precisa tirar seus olhos da crise e saber que Deus está no controle? Você entendeu que precisa sair do deserto, não é? E encarar os desafios, você está planejando isso. E você entendeu que precisa, sabe, da vitória que vem de Deus. Mas é você que tem que atravessar o Jordão, você precisa de esforço. Você entendeu que precisa se esforçar? Você entendeu que precisa mais da visão de Deus, mais da vontade de Deus do que a tua visão, do que a tua vontade? Você entendeu que precisa mais enxergar teu peito de ânimo e de coragem? Você entendeu, querido, que precisa da palavra de Deus e que na palavra de Deus tem padrão, tem norma, tem diretriz, tem um jeito.
para viver feliz. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Você entendeu o que precisa? Então eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque você entendeu, não que o que importa não é o que eu quero. O que importa na vida não é o que eu quero, o que importa na vida é o que eu preciso. E o que eu preciso está em Deus, e Ele se apresenta hoje para te animar. Você está animado? Ah, eu estou animado. Hoje eu estou animado, sabe? Hoje eu estou animado. Nós temos umas 5 pessoas para visitar. Hoje eu estou animado. Hoje eu vou sair animado. Hoje eu tenho um percurso, sabe? Eu tenho um curso aqui, como deixar de fumar daqui a pouquinho. Hoje está adiantado. Aí eu vou por aí, vou levar material lá e vou trazer material. Eu estou animado. E depois a gente vai sair de 5 pessoas hoje para visitar. E tem pessoas que estão decidindo. Eu estou animado. E eu quero orar com você, para que Deus te dê o que você precisa. Ânimo. 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 Você não gostaria de ter para esse dia ficar mais leve? Você vai carregá-lo, não com a força do teu braço. Você vai carregá-lo com a força do braço que está, da força que está no braço do Senhor. E a força do braço do Senhor é tão forte que pode carregar você. E tudo que você entende que seja um empecilho, que seja um problema, ora comigo, fecha seus olhos. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Quão maravilhosos são, ó Pai, os teus desígnios, quão perfeitos são, ó Pai, os teus mandamentos. Obrigado, ó Pai, porque além de regimento, além de estatuto, além, ó Pai, de um padrão, de uma lei, o Senhor nos anima, o Senhor nos motiva, o Senhor nos capacita cognitivamente, porque nos dá a tua palavra e nos apresenta nela a maneira de viver. Não, quem sabe, do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. E hoje nós recebemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Focando o que nós precisamos, nós recebemos. E já percebemos que o que precisamos é muito melhor do que o que nós queremos. Então, ó Deus, obrigado pelo que o Senhor faz por nós. O Senhor nos atende não no que precisamos, ou no que precisamos e não no que queremos, e ainda assim nos anima, e ainda assim nos traz justificativas, e ainda assim o Senhor argumenta, e ainda assim o Senhor tenta, ó Pai, de alguma maneira nos convencer, e nós estamos convencidos e convertidos que o teu querer, a tua vontade, melhor do que o que nós queremos, a tua vontade é o que nós precisamos para a vida eterna, e nós abraçamos então, ó Deus, aquilo que o Senhor propõe. Ajuda-nos a atravessar o Jordão, ó Deus. Ainda há um pouco de tempo a esperar, mas eu sei que chegou a hora. Nós precisamos agir, se levantar. Muitos dos nossos líderes já descansaram. Ó Deus, nos ajude. Nos ajude a seguir com a tocha da verdade erguida até que Jesus venha e que seja em nossa geração, em nome de Cristo, em nome do amado, em nome do nosso Salvador. Amém. Pastor, eu acho que o senhor deu uma movimentada aí no povo também de novo, hein? Trabalho vai acontecer. E não só pelo que o senhor pregou, mas porque o Espírito Santo está se fazendo presente. Lá no chat as pessoas já estão comentando, já estão dizendo ali o projeto de visitação, visitar os bravadores, aventureiros, os jovens, e é necessário. A Jaque comentou ali que nesse tempo de igreja é só 2 visitas. Jaque, eu te ganho, eu recebi uma.
E foi porque eu estava com o pé quebrado e precisava da assinatura da ficha batismal, só por causa disso. É trágico, mas é a realidade. Uma igreja que prega sobre comunidade, né, sobre servir, sobre ser amigos, e ela não está vivendo isso. Então, é a verdade que dói e é necessário ser ouvida, né? Que a gente precisa mudar a situação. Muito obrigado, pastor, pela mensagem. Agradecemos aí a disponibilidade também de estar toda manhã conosco aqui. O pastor antecipou que hoje é o penúltimo dia, então amanhã vamos fazer um esforço aqui para a gente lotar esse nosso culto, fazer um culto com mais Calebes, com mais pessoas também da igreja. Tem gente que eu não conheço que entra aqui também, acho muito legal. E vamos tentar amanhã estarmos todos presentes novamente para fazermos o encerramento do nosso culto matinal, porque o Caleb em si acaba só no domingo. Quer dizer, acaba não, né? Dá uma pausa. Que o Caleb vai continuar agora num segundo plano, né, Amado? Não, segunda formatação, né? A Marta vai falar aqui rapidinho. Rapaz, esse menino dormiu mal, ele tá doido. Caleb não acaba nunca, gente. Nós estamos só começando. Então, assim, esse Caleb não acaba nunca, é só quando Jesus voltar. Então, assim, a gente vai dar uma pausa, inclusive é uma pausa só até o carnaval, porque no carnaval nós já estaremos acampando lá na igreja, né? Não deu tempo de fazer carnaval, a gente vai fazer o nosso retiro espiritual na igreja. Caleb não acaba nunca. Se vocês forem lá no grupo, eu já até mudei o nome, não é mais Super Missão, tá? É Caleb's Igreja Viva. Então, essa igreja só vai parar quando Jesus voltar. Olha, João, eu sei que você vai descansar em Angra. Já me disseram isso. Então, não invente, senão nós vamos com você. A gente arranja um ônibus e vai todo mundo junto. Então, você pode passar um final de semana descansando, mas a gente só vai dar uma pausinha, tá bom? A Marta só esquece que minha carta não é de Niterói, só isso. Simples, simples. Mas sempre que possível eu estarei com vocês. Recados João, a Juliana do tá dia, aí, né? sabe? Hoje nós Ela temos a pode. palestra novamente. Ô, E o João, curso, a né? Juliana tá aí, ela pede O tua carta providencio, fácil, viu? isso rapidinho. Pode estar falando? Fala aí, pastor. Então, porque a Juliana tá aqui, então se é um pedido para que a tua carta venha, ela já registra aqui, meu filho, pede tua carta, né? Próxima comissão está chegando. E, Juliana, ele não pode esquecer que ele é estudante de direito e que ele precisa de um escritório para começar a vida dele. Eu já falei isso para ele. E olha que eu não trabalho com ameaças, eu trabalho com perspectivas de futuro. Então, já viu, né? Vocês não valem nada. Mas Pelo é isso. caminho, já dá para pedir a carta e a gente já libera na mesma hora. Vou acabar esse conto aqui, tá pesando pro meu lado. Mas, gente, ó, relembrando, hoje temos o curso, né? Às 3 da tarde lá da igreja. E vamos ampliar a visão, né? O curso começou por conta do Projeto Caleb, oferecendo oportunidade à comunidade. Mas as pessoas que tiverem interesse da nossa própria igreja, quiserem participar, elas estão livres a participar também, tá? Então, quem puder ir para auxiliar e também quiser participar, aprender, tá todo mundo liberado para isso, tá bom? Assim como o curso de inglês, o de informática, né? O renda extra que vai ter a partir do próximo semana. Então, quem quiser, né, tá apto a participar. É importante a gente salientar, por exemplo, que esse curso aí de padaria, hoje, seria muito bom se a igreja pudesse participar, porque hoje a gente vai estar falando sobre o que a gente consome, é pão integral, então a irmã aí vai precisar que nós participemos. A turma do Rodrigo vai abrir agora no início do mês de fevereiro, então a nossa ideia em relação a esse Caleb é que nós não paremos, a gente já ganhou espaço ali na comunidade. Eu conversei lá com o rapaz lá que cuida da comunidade, perguntei para ele se futuramente a gente pode montar jogo lá com a galera da igreja para usar a quadra, integrar. A gente vai abrir a escola bíblica lá. Então, assim, nós precisamos entender... Marta, perdão aqui, que foi um insight, né? Que eu não sei aonde os nossos meninos, os desbravadores, eu sei que eles se reúnem na igreja, a gente tem um espaço ali. Mas quem sabe, né, a reunião do Clube Desbravadores